uma análise, né, Igor, do nosso calendário todos os anos aí recentes após a bye week, né? Só para o pessoal que está escutando a gente e não assistindo, em 2010, vitória sobre o Vikings, isso sempre após a bye week, na era Mike McCarthy. 2010, vitória sobre o Vikings, 31-3. 2011, vitória sobre o Chargers, 45-38. Esse jogo foi sensacional. Quem quiser ver o VT desse jogo, esse jogo é espetacular. 2012, vitória sobre os Lions, 24-20. 2013, vitória sobre os Lions, 22-9. 2014, vitória sobre os Bears, 55-14. Aí, confronto de divisão, a vitória garantida após bye week, né? Veio uma derrota feia para os Broncos em 2015, a gente estava invicto nesse jogo, 29-10, foi uma derrota feia para o Peyton Manning. Em 2016, vitória sobre os Giants, 23-16. Em 2017, derrota para os Lions, a única dessa sequência aí contra a divisão, 30-17. Em 2018, o último ano do Mike McCarthy, aquele ano terrível, o último a gente perdeu para os Rams de 29-27. Aí vamos para a era Matt LaFleur, que tivemos em 2019 outra derrota cachapante, dessa vez para os 49ers. Em 2020, mais uma derrota cachapante, um jogo que a gente começa muito bem, toma virada para os Buccaneers 38-10. E no ano passado, aí o rival de divisão veio salvar a gente, para o Matt LaFleur não ficar sem vitórias em bye week, pós-bye week. Vitória sobre os Bears 45-30. Em 2022 fica a interrogação, a gente vai ter um adversário bem acessível, né, Igor? Ah, não, do jeito que tá, o Rams, todo, como que eu posso dizer, todo esgualepado, tá sem Stanford, tá sem Aaron Donald, tá sem Cooper Kupp. Cara, não tem outra coisa a não ser vencer esse jogo, sabe? Só de ver o que o Raiders fez para tomar a virada, o Packers não pode tomar uma derrota por Rams, né? E só um detalhezinho nesse jogo do Raiders, né? Que aí eu vou aproveitar o gancho do Rômulo lá, falando do ataque, né? Que é uma curiosidade, que até eu tô para postar lá no Twitter, e é uma coisa para a gente refletir. Olha que coisa, como que é as coisas no Packers, né? O Adams, nessa temporada, se não me engano, tá com 12 ou 13 TDs recebidos. Se não me engano, no Raiders. Só ele. O Packers, com Watson, Touré e Dobbs, tem praticamente o mesmo número. Olha que coisa bizarra. Ou seja, parece que a troca do Adams meio que principalmente agora na reta final, né, da temporada para o Packers, meio que não está fazendo falta, né, porque parece que os calouros agora nessa reta final meio que engrenaram, né, e vai ser interessante contra o Rams ver o Dobbs de volta, né, porque daí vai estar ele e o Watson em campo, e aí pode ser que a gente tenha uma perspectiva boa para o futuro, que nem o Rômulo falou. E quanto melhor a gente terminar, independente se for para os playoffs ou não, mas se a gente conseguir terminar bem, a gente tem uma perspectiva boa para o ataque na temporada que vem, né? E agora falando com relação a esses jogos pós-bye, né? O domínio que a gente tem contra os adversários de divisão é algo inacreditável, né? Eu acho assim que a NFL sabe o que tinha que fazer? Principalmente agora, depois que o Mike McCarthy... Aí eu tô trocando todos os nomes. Depois que o Matt LaFleur assumiu, tinha que formatar a tabela, colocar a bye do Packers lá na semana tal e o jogo do Packers contra o Bears. Depois na outra semana. Aí é garantir que não vai perder. Porque isso aqui, ó, imagine, em 3 anos de LaFleur, cara, só uma vitória e foi contra o Bears. Fora que eu acho que o LaFleur é pai do Bears, né? Porque 8 vitórias contra o Bears. Ele não perdeu nenhuma até agora. Então eu acho que tem que colocar o Bears depois da bye aí pro LaFleur não ter o risco de tomar surra, né? Porque é inacreditável, né? E daí você compara... E você compara com o retrospecto do McCarthy, o McCarthy até que ia bem, né, pós-bye, né? Aí eu vou botar vocês dois numa discussão agora que eu acho que cabe.
o Packers teve a oportunidade de escolher a bye week após Londres, que foi aquela nossa derrota de 27-22 para os Giants. Na semana seguinte, a gente perde de 27-10 para os Jets, e após isso a gente, em casa, e após isso a gente vai ao Washington e perde para os Commanders de 23-21, né? Vocês acham que essa bye week, pós aquela derrota em Londres, que é o que todo mundo escolhe geralmente, o LaFleur quis deixar a bye week mais para frente, vocês acham que a bye week após aquela semana teria mudado a nossa temporada? E aí seria mais uma semana para entrosar, talvez o Watson tivesse entrado em jogo mais antes, né? O que você acha, Ron, começando por você? Cara, é muito complicado crucificar o LaFleur nessa situação, sabe por quê? É isso porque nesse momento da temporada agora, em todos os outros anos, a gente sofreu muito com lesões. E nesse momento, assim, agora não que assim, mas nesse momento, nas outras temporadas, a bye week foi muito importante para recuperar alguns jogadores importantes que ajudaram a gente a chegar nos playoffs. E assim, ele o LaFleur é um cara que ele não inventa a roda. Geralmente ele não muda os parâmetros dele. Então ele tentou, de uma certa forma, não comprometer a bye week para tentar chegar numa bye week hoje para poder descansar mais o time, tentar uma classificação para os playoffs já bem encaminhada. Não foi o planejado, não foi o que ele com certeza planejou, mas assim, sim, olhando depois que o leite foi derramado, fatalmente a gente teria que ter uma bye week depois do jogo de Londres, porque é um jogo muito desgastante, é um outro tipo de campo, é um outro tipo de logística, tem fuso horário, assim, é muito complexo jogar, assim, e é uma outra temperatura, tem toda uma logística de time, o time, fica horas viajando. Então, assim, ele deveria ter feito a bye week, mas depois do leite derramado, mas é muito difícil.